Podem sentar um pouquinho, meus irmãos. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é que entrará no reino dos céus. Essa frase de Jesus nos chama muita atenção para o nosso modo de ser igreja, o nosso modo de nos relacionar com Deus. Como é que nós nos relacionamos com Deus? No Evangelho de hoje, Cristo nos fala, através dessa frase, que nem todos os caminhos levam a Deus, como muitos querem hoje. Não basta dizer que tem uma religião, ou que todas as religiões são boas. Não. Mesmo sendo católico, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Quer dizer, não podemos querer fazer uma religião a nosso jeito, uma religião de casca, porque isso não é garantia de entrar no céu. No início do Evangelho, Jesus nos chama a atenção com relação aos falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos. Lobos muito espertos, rapaces, quer dizer espertos, matreiros, que gostam de fazer armadilhas. Olha que Jesus falava para aquele povo que estava envolvido pelos doutores da lei, pela seita dos fariseus, dos saduceus, pelos sacerdotes, e Jesus disse, cuidado que há falsos profetas. Depois São João vai dizer, São João Evangelista, estavam conosco, mas não eram dos nossos, eram anticristos. Imagine, já na comunidade primitiva, havia falsos profetas que saíam do meio dos cristãos, mas não era, como São João diz, não era dos nossos, embora estivessem conosco. E na igreja? Como é na igreja? Há falsos profetas na igreja? Fora do mundo nós sabemos que há muitos. Mas há na igreja? O que é um falso profeta? Primeiro, o profeta é todo aquele que fala em nome de Deus. Como de Deus, e fala as coisas de Deus em nome de Deus. Esse é o profeta. O que é então um falso profeta? Falso profeta é aquele que, primeiro, diz que fala em nome de Deus, mas não é de Deus, não foi mandado por Deus. Ou, sendo mandado por Deus, não fala as coisas de Deus. Então, este é o falso profeta. Vejamos o primeiro caso. O falso profeta é aquele que fala em nome de Deus, mas não é de Deus. Ou seja, o que caracteriza alguém que seja de Deus como um profeta? É todo aquele que é enviado, que tem um mandato. Cristo disse aos apóstolos, ide e pregai, ide e ensinai, ide e batizai, ide. Esse ide significa o mandato que Cristo deu à igreja. Mas não deu à igreja de forma assim, livre para todos, como se todo mundo não houvesse uma instituição. Cristo criou uma instituição. Nós vimos isso na pregação passada, que Cristo fez uma instituição, fez uma sociedade visível, uma assembleia, a sua igreja, o seu povo, e deu a esta igreja, que é a sua igreja, e depois Santo Agostinho vai dizer que ela é católica, ou seja, ela é universal e para todos os homens, deu a ela o seu poder. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. O que desligares na terra será desligado nos céus. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, me despreza. E Cristo fez isso à sua igreja. Por isso, a primeira característica do profeta é ser enviado pela igreja. Então nós já vemos, por exemplo, no início da igreja, vamos lá, Pedro e João são enviados pelos apóstolos para irem a Samaria, porque lá a pregação do evangelho já tinha acontecido,
Muitos tinham sido batizados, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Então Pedro e João, notem que Pedro era o chefe, enviados pelos apóstolos, vão lá e impõem as mãos sobre aqueles da Samaria que tinham sido batizados, e eles recebem então o Espírito Santo. Havia um mandato, ide. Depois os apóstolos vão se espalhando, sempre mandados pela igreja. Interessante que São Paulo, quando ele vê Jesus e se converte, e fica depois 3 anos no deserto, e ali recebe a revelação, São Paulo o que faz? Ele não começa logo a sair em campo pregando, embora tenha feito uma ou outra pregação, mas ele vai a Jerusalém e ele diz para ver Pedro, e para ver que o evangelho que eu prego, o evangelho que eu tenho é o mesmo evangelho de Pedro. E aí sim ele parte para a pregação. Depois de muitas comunidades já terem recebido o Evangelho, sempre os apóstolos enviados, vamos ver Marcos enviado, vamos ver Paulo enviado, Barnabé enviados. Começou a haver uma certa confusão, porque muitos achavam que para ser cristão tinha que primeiro ser do judaísmo, tinha que primeiro passar pelo judaísmo, aí exigiam a circuncisão, não podia comer carne sufocada, carnes chamadas impuras. E eles fazem um concílio lá pelo ano 50, 55, um concílio em Jerusalém, e reúnem os apóstolos, e lá eles são bem claros, foi conveniente ao Espírito Santo e a nós, e aí eles tomam a decisão de não exigir mais a circuncisão de quem entrasse na igreja, né, sem ser judeu, e a igreja então vai se espalhando, mas aí diz, foi enviado Paulo e Barnabé, depois Silas, João Marcos, sempre enviados. O profeta é aquele que é enviado. E enviado por quem? Pela igreja. Daí a importância da gente observar se o profeta está em comunhão com a igreja. Está em comunhão com a igreja, está em comunhão com a igreja visível. Não é essa comunhão invisível de que muitos grupos falam. A igreja visível, que tem o Papa como chefe, que tem o colégio dos bispos. Então essa comunhão com a igreja caracteriza, em primeiro lugar, o profeta que tem um mandato que foi enviado. Então esse é profeta. Mas não basta ser enviado, porque muitos são enviados e são falsos profetas. Mas por quê? Porque não pregam aquilo que deveriam pregar ou pregam aquilo que não deveriam pregar. E o que é que nós devemos pregar? O Evangelho, pregar nosso Senhor, pregar a salvação. Nós vivemos hoje na igreja um tempo de grande apostasia. E essa apostasia ela passa pelo silêncio de verdades que são fundamentais para a nossa salvação. A verdade de que Cristo é o Salvador é uma verdade. A verdade de que fora da igreja não há salvação é outra verdade. A verdade de que Jesus Cristo está presente na Eucaristia, não espiritualmente apenas, mas real e substancialmente. Cristo todo inteiro, corpo, sangue, alma e divindade, é outra verdade. O cuidado, portanto, que tem que ter com a Sagrada Liturgia, o cuidado com o respeito, o amor a Jesus sacramentado, e daí muitas outras verdades, seja de fé, seja de moral, são silenciadas por muitos grupos dentro da igreja e por muitos que são profetas reais, mas que silenciam ou porque não acreditam, ou porque querem agradar o mundo, ou porque não querem ser taxados de atrasados, tradicionais, conservadores ou coisas do tipo. E aí então calam e se calam. Preferem muitas vezes abrir a boca para outras coisas. Abrem a boca para falar de uma análise da conjuntura política e econômica do Brasil. Mas não pregam a salvação, não pregam a conversão, o arrependimento dos pecados. E o povo fica sedento querendo ouvir a palavra de Deus e vai à igreja para ouvir falar da conjuntura política e econômica do país. Pelo amor de Deus! O povo tem fome e não se dá comida. Esse é falso profeta. É duro ter que falar isso. É duro, mas nós vemos os fiéis da Igreja Católica
querendo Deus, buscando a Deus, mas muitas vezes não encontram, porque se quer agradar o mundo. Mas, padre, falar de falso profeta dentro da igreja? Não pode? Claro que pode. São Pio X não falou? E disse que o modernismo entrou na igreja, estava nas veias da igreja. E ele, naquela época, obrigou a todo mundo que fosse receber uma sagrada ordenação, tinha que fazer um juramento antimodernista, de que não ia adotar aquelas falsas doutrinas. Eu fiz esse juramento antimodernista antes de ser ordenado, porque tinha dentro da igreja, e tem. E São Pio X combateu o modernismo na igreja, que coloca a igreja como se fosse apenas um modo de viver a fé, que não é mais uma adesão da nossa inteligência à verdade revelada, mas a fé que se torna uma espécie de sentimento religioso em que cada um pode fazer a sua. Por isso dizem que todas as religiões são boas. Isso é modernismo. É esse modernismo religioso que São Pio X combateu. Na teologia, professores muitos foram condenados naquela época. O padre Loazia é um exemplo deles, mas que deixaram seus herdeiros. Depois Pio XI diminuiu um pouco o combate, Pio XII foi muito firme, veio depois o Concílio Vaticano II e baixaram as armas, e essa turma de gente, de modernistas e hereges entrou na igreja e, meu Deus do céu, quanto estrago fez. Quanto estrago fez. Porque editam livros, dão palestras, dão cursos, vão para as universidades, muitas vezes católicas, seminários, aí formaram nossos padres. E muitos foram formados por essa turma. Mas não pode falar isso. Posso? Peguem o site lá da Congregação para a Doutrina da Fé, tem a lista de todos aqueles que foram condenados. Schillebeck, Hans Küng, Teilhard de Chardin, Hanner, Jacques Depuy, Sobrinho, José Sobrino, famoso, Marciano Vidal, que é um grande moralista, e que seus livros são editados pelas editoras católicas e são usados nos seminários. Aí, coitadinhos desses meninos que saem de casa com o sonho de serem sacerdotes e muitas vezes chegam no seminário e têm essa formação, aí na pregação não vai ensinar o que precisa, no confessionário dá uma orientação errada, né? Apesar de terem o compromisso com a doutrina verdadeira que está lá no magistério da igreja. Realmente, nós vivemos hoje épocas de trevas na igreja por causa desses falsos profetas que penetraram, foram condenados, muitos deles, mas continuaram fazendo o que os modernistas chamam de conspiração do silêncio. A gente finge que ninguém nos condenou e a gente continua ensinando. Aí vem um Boff, Leonardo Boff, que é chamado para dar uma palestra, e vem um outro, vai nas PUCs da vida, e etc, etc. Realmente estamos em tempos difíceis. A igreja perseguida por fora, querem destruir a nossa igreja, não vão conseguir, e por dentro, por esses maus exemplos. É doloroso isso. Escândalos, a Congregação da Doutrina da Fé que julga os casos, por exemplo, de pedofilia, abuso de menores, profanação da Eucaristia, solicitação na confissão e outros delitos que são próprios da congregação, porque ferem exatamente a fé. O Papa Francisco fez uma exortação apostólica que denuncia algumas coisas desse tipo, chamada Gaudete et Exsultate, sobre a santidade no mundo atual. E ele chama atenção para dois problemas muito sérios, que poderíamos chamar de heresias ou falsificações da santidade,
que hoje se espalham dentro da igreja. Preciso chamar muita atenção disso. O primeiro ele chama de gnosticismo. O que é esse gnosticismo? Gnosticismo consiste no fato da pessoa querer ter uma fé fechada no subjetivismo, diz o Papa, onde apenas interessa uma determinada experiência ou uma série de raciocínios e conhecimentos que supostamente confortam e iluminam, mas em última instância a pessoa fica enclausurada na imanência da sua própria razão e dos seus sentimentos. O que é isso? É a pessoa fazer uma religião do seu jeito. Ter uma fé do seu jeito. Então, eu estudei muito, li muitas coisas, conheço muitas coisas, tive tal experiência de fé, então a minha fé, o meu modo de crer é esse. Então a pessoa termina criando para si, ou por causa dos seus conhecimentos intelectuais, ou por causa da sua experiência, entre aspas, que ele chama de religiosa, a pessoa faz uma religião para si própria. Isso tem muito dentro da nossa igreja. Pessoas que não querem se submeter àquilo que a igreja nos ensina, está lá contido no magistério, mas quer ter uma religião do seu gosto, porque ele criou dentro dele aquela religião, aquele modo de crer, de viver a sua fé. Então a fé não é mais aquela adesão àquilo que Deus nos revelou através da igreja, que a igreja nos traz, Deus revelou e a igreja nos traz, mas aquilo que eu penso que é certo, aquilo que eu acho que é certo. Então, por causa disso, eu estou certo, eu sou o único, ou o meu grupo é o único que tem a verdade, então eu começo a julgar as pessoas. Porque as pessoas não têm o conhecimento que nós temos, não têm a experiência de Deus que nós temos. Então, porque nós somos os corretos, nós temos toda a verdade, os outros estão todos na mentira. Então, essa é o que o Papa chama de religião do gnosticismo. Então, julgam os outros na medida em que conseguem compreender ou não compreender aquilo que ele crê, as suas próprias doutrinas. Eles concebem uma ideia de Cristo diferente do Cristo real, e se os outros não acreditam, bom, o meu Cristo é esse. Então fazem um Cristo a seu gosto. Isso é uma espécie de gnosticismo. Então eu quero que Cristo seja um homem revolucionário, os outros não querem, então eu julgo todo mundo. Eu quero que Cristo seja um homem diferente de todos, mas que não esteja ligado à realidade das coisas do mundo. Eu quero que todos creiam assim. Eu termino fazendo uma religião do meu jeito, no meu gosto. O Papa continua, é típico dos gnósticos crer que eles, com as suas explicações, podem tornar perfeitamente compreensível toda a fé e todo o Evangelho, e tornam as suas teorias como absolutas, e obrigam os outros a se submeterem aos seus raciocínios. Não usam a razão submetida à fé, e à igreja, mas segundo os seus próprios critérios. E vão criar, isso dentro da igreja tem, no nosso meio tem, e há quantos? E julgam a todos. Quantos grupos dentro da igreja, ditos tradicionais, fazem isso? Quantos grupos? Por exemplo, uma vez, a gente daqui me procurou e disse, padre, eu não vou mais na capelania porque o senhor reza pelo Papa. Por quê? Reza pelo Papa. Nós não temos Papa. A igreja já sem Papa desde antes de Pio XII. Absurdo. Porque já na cabeça dele, estudei isso, estudei aquilo. Quer dizer, eu sou uma espécie de teólogo de teclado, que aprendi tudo na internet, é o teólogo de teclado, fiz tudo isso aí, aprendi, então agora vou julgar o padre, porque o padre ele reza pelo Papa, ele crê que o Papa Francisco é Papa, então não quero mais saber. Que ideia! Mas o lado progressista tem o mesmo tipo de pessoa. Quer dizer, querem uma religião do seu gosto. Esse é o gnóstico moderno, de que fala o Papa Francisco. Mas tem um outro tipo de grupo,
que são chamados pelagianos. É o pelagianismo moderno. O que é pelágio, né? O pelagianismo, a pessoa acha que vai se salvar só pela força das obras. E esse é um outro risco. Na verdade, nós precisamos da graça de Deus para tudo. Sem a graça de Deus nós não podemos nada. Jesus Cristo nos disse: em mim nada podeis fazer. É claro que nós temos que ter as obras. Se a fé sem obras ela é morta, mas não são as nossas obras que nos salvam. Não são. Hoje na igreja tem muito esse risco de nós ficarmos o tempo todo fazendo obras e obras e obras e obras. E reuniões e reuniões e reuniões. E planos e planos e planos. Mas e a contemplação? Na verdade, todas as nossas obras de igreja são fruto, devem ser fruto da contemplação que nós temos diante do sacrário. É esse o sentido. É contemplar e entregar, receber Jesus e levar. Mas se eu não vou levar Jesus se eu não recebi? Por isso a primazia da contemplação sobre a ação, a primazia da oração sobre a ação, a primazia de buscar essa união com Deus e depois a ação, senão nós nos perdemos, porque nós sabemos que as nossas obras não nos salvam. O que nos salva é a graça de Deus que quer as nossas obras. É diferente. A fé sem obras ela é morta, é claro, mas nós não podemos ter, até para nós nos convertermos, nós precisamos da graça de Deus. E toda obra ela vai ter um fim de santificação pela graça. São Paulo dizia isso: pela graça de Deus sou o que sou. E a graça de Deus não foi estéril em mim. Então, portanto, Deus nos dá a graça e nós correspondemos à graça e vamos à ação. E não o contrário. E o pelagianismo de que o Papa fala é exatamente: a pessoa não tem consciência de que é frágil, de que está sujeita a cair, né? Não tem consciência dos seus limites, diz o Papa. No fundo, a falta de um reconhecimento sincero, pesaroso e orante dos nossos limites é que impede que a graça de Deus atue melhor em nós. Por causa do nosso orgulho, nós não deixamos espaço para provocar aquele bem possível que se integra ao nosso caminho sincero e real de crescimento, conclui o Papa. Ou seja, nós achamos que a vida espiritual depende de nós, então eu faço um projeto espiritual para a minha vida e depois, com aquele projeto, eu vou sem contar com a graça. Então Deus muitas vezes tira a graça, nós caímos exatamente para reconhecermos que sem a graça de Deus nós não podemos nada. Posso fazer muitos projetos e devo fazer, mas tudo tem que ser com a graça. Por isso eu preciso rezar, preciso fazer adoração ao Santíssimo, preciso ter meu momento a sós com Deus. Imagine uma dona de casa, por exemplo, quanto trabalho ela tem durante o dia, se ela não tiver um momento sequer lá sozinha, mesmo que sejam lá 5 minutinhos, todo mundo for dormir, meu Deus, estou aqui, quero te agradecer por tudo, quero te pedir a graça, eu sozinha, são muitas coisas, muitas preocupações, meus filhos doentes, meu marido está cansado, tantas dificuldades, problemas em casa, problemas com família, meu Senhor, estou aqui, eu preciso de Ti, eu confio em Ti, me ajuda, me dá a graça. Pronto, aquilo é um bálsamo e, meu Deus do céu, como Deus dá graça, porque ali tem humildade. Diga a mesma coisa do chefe de família, do professor, do médico, do sacerdote. Sem essa união íntima com o nosso Senhor, é impossível qualquer trabalho pastoral. Fica tudo no exterior. E assim todos nós. Então não podemos cair no erro de fazermos um projeto de vida espiritual sem contar com a graça de Deus. Aí a oração, os sacramentos, a vigilância, a leitura espiritual, o aconselhamento, né? A presença diante do nosso Senhor, uma comunhão bem feita. Oh, coisa bonita! E como isso vai nos preencher e a graça de Deus vai vir.
Por isso tenhamos muito cuidado com esses falsos profetas que estão dentro de nós. Dentro de nós. E que nos tiram do caminho de Deus. Porque o demônio vem, quer nos pegar, quer nos armar. Ciladas. Pensa que o demônio não está atrás de nós? Está atrás de vocês também. E cria inúmeras situações para vocês caírem. Para vocês se falsificarem na vida de fé. Vocês vêm para a igreja, e a gente sabe que vem para a igreja porque vocês querem ser santos, querem ser pessoas boas, querem alcançar a vida eterna, querem fazer o melhor. E é claro que o demônio não vai deixar isso de graça. Ele vem atrás e perturba, e cria divisões, e chama atenção, e inventa situações, porque ele quer pegar, e conhece os nossos pontos fracos, e vai lá dentro. Então tenhamos cuidado, temos muita confiança em Deus nosso Senhor, busquemos viver essa união com Ele, essa amizade íntima com Ele. Peçamos a Nossa Senhora, a nossa Mãe, que interceda por nós para que sejamos encaminhados e tenhamos a vitória sobre todo o mal. E que a Virgem de Fátima sempre nos proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.